Olá, tudo bem? Estamos iniciando mais um programa #Projetos. Hoje nós vamos iniciar um programa que começa a abrir um leque maior, nós vamos ampliar os nossos projetos, não só os projetos de uma casa, de um imóvel, de um investimento, mas também um projeto de vida. E hoje nós estamos com um convidado bastante especial, que é o Roosevelt. E o Roosevelt vai falar sobre um tema bastante abrangente, onde nós vamos ver dentro da situação atual qual é a esperança que nós podemos ter no futuro. Então, Roosevelt, tudo bem? Tudo bem. Nós iniciamos agradecendo a oportunidade de estar aqui. Sempre que eu percebo que as pessoas vão tendo acesso a mais informações por meios variados, é sempre muito bom. E deixar nossa contribuição aqui nos deixa felizes. Que bom, Roosevelt. O Roosevelt é uma pessoa realmente bastante autodidata, eu posso dizer assim, porque é uma pessoa que tem uma facilidade de aprender, desenvolver e de passar, transmitir todo esse conhecimento que ele tem para nós através de treinamentos, livros. E eu queria que você falasse um pouco disso, de você, como que você se percebeu, uma pessoa que tem esse dom, que já escreveu vários livros, que dá treinamentos. O que você podia... A nossa formação, ela cintila em volta de manutenção de máquinas, nada com aquilo que nós realizamos hoje. Mas o meu primeiro livro, eu comecei a escrever aos 14, com 15 anos ele estava pronto, era a máquina de datilografar ainda, então faz muito tempo. E nós estamos já no 18º trabalho editado. E em virtude disso, os livros nos projetam a fazer treinamentos, cursos no país todo. Então hoje essa é a nossa ocupação primeira, nós viajamos o país fazendo palestras tanto daquilo que está sentado nas nossas obras, nos nossos livros, como também de outras temáticas que as pessoas pedem, são de interesse social, então acabamos desenvolvendo e apresentando em instituições espíritas, escolas, faculdades, empresas e assim por diante. Que bom, Roosevelt. No fundo, você é um grande observador do comportamento do ser humano, como ele se comporta dentro, vamos dizer, do ambiente, como ele envolve as habilidades em relação a tanto social como a habilidade em mexer com a própria natureza. E aí, então, eu queria saber de você, falar um pouquinho disso, de como que você vê a situação atual do ser humano, das mudanças comportamentais também, que eu acho que é bastante interessante falar. Perfeito. Falar de criatura humana, você realmente acaba abrindo um leque muito grande, porque as pessoas são muito diferentes umas das outras, porém, a base, a essência, nós somos muito iguais. Até por isso que estamos juntos. Uns mais desenvolvidos em alguma área, outros mais desenvolvidos em outras, mas cintilamos em torno de uma situação mediana, todos nós. Então, quando nós falamos de treinamento, de desenvolvimento, de capacitação, acontece uma coisa muito interessante. No final das palestras, dos cursos, muitas vezes as pessoas chegam e falam assim, eu quero falar com você. Aí quando ela chega, ela fala assim, você fez essa palestra para mim? Eu digo, foi. Aí vem outro e fala, você fez essa palestra para mim? Eu digo, foi. E aí vem outro e assim vai indo. Porque na verdade eu fiz para mim. E é isso que faz com que alguns exemplos e comportamentos sirvam para todas as pessoas, porque eles foram feitos para mim, então nós somos muito iguais. Pode até ser que nesse exato momento você esteja experimentando uma determinada dificuldade que não é para mim uma realidade, que eu não passei ainda ou já passei e venci, mas nós vamos permutando situações. Então aquilo que serve para uma pessoa, para um bom observador, também serve para ele. Não existe informação nenhuma, não existe nenhum conteúdo que seja exclusivamente para um ser humano, para uma única pessoa. Tudo que serve para um também há de servir, pelo menos como lição, do que devemos fazer ou do que não devemos fazer para as outras pessoas. Que bom, muito interessante. E isso me faz lembrar realmente, nós sabemos que a princípio o ser humano ele tem as necessidades básicas que são de todos. É claro que
partir dessas necessidades básicas, o ser humano procura ter os seus desejos, os seus anseios, conforme a sua vida, conforme o seu meio ambiente, né? Que você começa a querer, vamos dizer, a busca da felicidade, né? E isso faz com que cada um tenha uma essência e vá tomar suas direções, o seu destino, né? Sempre procurando ter um objetivo, um projeto de vida. E o que você fala assim, como que é esse processo, o que você acha que o ser humano ele trabalha, como que é o trabalho? Quando nós vamos fazer uma análise da sociedade geral, é importante fazer uma observação curiosa. Todos nós, quando vamos falar da humanidade de modo geral, da sociedade, nós nos comportamos como se nós não fizéssemos parte dela. Por exemplo, a gente diz assim, olha como a humanidade está, como se nós não fôssemos a humanidade. Olha como a sociedade está. E apontamos violência, prepotência, arrogância, elementos bons ou nem tanto na sociedade. E como se nós fôssemos espectador, à parte. Só que é importante lembrar que a humanidade, ela se faz pelo conjunto das sociedades. As sociedades pelo conjunto das famílias e as famílias pelo conjunto das pessoas. Desta forma que tudo aquilo que nós encontramos em caráter coletivo, que serve para a humanidade toda, também há de servir para o indivíduo. Quando entendemos isso, o que nós fazemos? Você olha os problemas e as questões sociais e começa a observar, será que isso existe em mim? E isso é um ponto muito importante. Porque enquanto nós nos sentimos a parte da sociedade, tudo que a sociedade vive não converte para nós como lições. Mas quando eu vejo uma sociedade violenta e penso, será que eu também sou violento? Quando eu vejo uma sociedade ou uma humanidade prepotente, arrogante, o bom senso dita que eu pergunte a mim mesmo, será que eu também não sou assim? Então isso vai progredindo, vai mantendo um progresso geral, um progresso coletivo. Fica a parte desse progresso as pessoas que insistem em achar que a humanidade é uma e elas são outras. Essas aprendem muito menos. Então, quando olhamos a sociedade de modo geral, a sociedade atual, o nosso tema é falar sobre esperança no futuro. E se a esperança está no futuro, é que ele seja melhor. E se o futuro deve ser melhor, significa que, do ponto de vista atual, a condição atual não é boa. Ou, pelo menos, não é a mais adequada. Não é o que nós gostaríamos. Por isso, a esperança reside no futuro. Mas, para fazer uma análise dessa situação atual, sempre é importante fazer esse afunilamento de todas as reflexões que vamos fazer. Elas têm que convergir para entender esse princípio. Tudo que existe na humanidade existe no indivíduo. Senão nós ficamos muito à parte dessa reflexão, muito à parte desses aprendizados todos, e aí tudo que a sociedade poderia nos ensinar nós não aprendemos porque achamos que não é com a gente. A gente percebe isso de maneira prática quando no final de uma palestra, de um treinamento, sempre tem alguém que vem e fala assim, que palestra linda, pena que fulano não está aqui, porque era para ele. Que palestra legal, pena que ciclano não estava aqui, é meu marido, minha sogra, minha esposa, meu filho, alguém. Então nós nos reportamos como se o assunto estudado, por melhor que seja, não tem nada a ver com a gente. Então nós acabamos aprendendo muito menos do que poderíamos. Acabamos tendo um progresso social muito mais lento do que poderíamos, porque até a gente entender que os problemas que afligem a humanidade estão no indivíduo também, que os problemas que envolvem as pessoas de maneira geral estão tanto quanto na sociedade quanto em nós e nas pessoas que nós amamos, porque esse é um outro obstáculo também para falar de situação social. Para o mesmo acontecimento, as pessoas que eu tenho afinidade, que eu goste ou que eu ame, eu tenho uma visão. Para aquelas que me são estranhas, eu tenho outro. Por exemplo, você tem o seu filho, você gosta do seu filho, e aí o seu filho chega com algumas coisas em casa que você sabe que não são dele.
Aí você fica aquela, será que, mas de onde que veio isso? Se é o filho do vizinho, ladrão. Se é o nosso filho, ele é distraído. Então nós começamos a observar que esta visão deturpada também nos impede de ver que as questões que estão na sociedade nos dizem respeito. Nós ficamos sempre à parte, sempre à margem. Se o filho do vizinho diz coisas que não são reais, ele é mentiroso. Se o nosso filho diz, ele é criativo. Então são sempre pontos de vista variados para uma mesma questão. Dito isso, nosso preâmbulo, a nossa base de raciocínio é essa. Tudo que falarmos de problema social, de questões que envolvem a humanidade, ou a sociedade, ou a cidade, se cada um de nós quiser absorver e tirar dali uma lição proveitosa, é bom entender que essas questões todas também podem estar em nós. Em graus variados, em algumas pessoas com maior gravidade, em outras com menor gravidade, mas nós somos a sociedade. Se um problema está na sociedade, ele está em nós. Quem admitir isso, já se coloca pronto para absorver e para aprender, não só com os próprios erros, mas com tudo que acontece à sua volta. Aí nós nos tornamos um bom observador, vamos vendo tudo o que acontece, não temos que passar por alguns problemas, porque aprendemos observando a sociedade toda, as pessoas que já passaram por aquilo que nós estamos passando. Nós aprendemos muito mais e melhor. Perfeito, bastante interessante. E isso me faz lembrar que da evolução, né? A evolução da humanidade, que passa por vários processos, ciclos, né? Volta, mas vai crescendo. A humanidade, ela, vamos dizer, se a gente voltar há anos atrás, existia muito mais agressividade, né? Existia muito mais, vamos dizer, os foras da lei, que era um absurdo o que acontecia. Então hoje, com o desenvolvimento, né? Com o crescimento das pessoas, há uma melhora. Só que, é claro, a gente sempre quer melhorar mais, né? O homem, vamos dizer, tem até o lado bom de ser insatisfeito, no sentido de sempre estar querendo melhorar, por ter essa esperança, no sentido que isso faz valer a pena a vida, né? Porque se você não tem esperança de mais nada, se você não quer um crescimento, você acaba caindo numa mesmice, até em depressões, né? Até em busca de suicídio, que a gente sabe que isso que acontece, né? E que a gente então precisa realmente ter esperança, querer o crescimento, querer a melhoria. E que você falou bastante coisa que também me puxou sobre a sociedade, de nós sermos um reflexo da sociedade, e a sociedade é um reflexo nosso, né? Então, se nós temos uma política do jeito que está, é um reflexo da nossa sociedade, né? E isso tudo me faz lembrar bastante de tudo, mesmo daquilo que você escreve, os seus livros, de tudo o que você fala, e que nos dá realmente essa visão de vida, essa visão de projetar para frente uma vida de melhoria, né, de um objetivo, e de saber o porquê que nós estamos aqui no mundo, né, nesse mundo, por que nós estamos convivendo, por que nós precisamos ser bons uns para os outros, né? Por que a positividade nos traz coisas boas, a negatividade nos traz coisas ruins, até mesmo a depressão e suicídio. E eu queria que você falasse um pouco disso, sobre essa parte do negativo, né? De depressão, até mesmo de suicídio. Existe uma questão que também está assentada num defeito de observação da criatura humana, que é depositar sempre a felicidade onde nós não estamos. E como estamos sempre no presente, a felicidade ou nós colocamos no futuro ou no passado, nunca no presente. Vou dar exemplo. Coroando essas observações que você fez, nós olhamos nas conversas informais, as pessoas dizem assim: nossa, hoje está muito difícil a sociedade, antigamente que era bom. Essa é uma frase meio clássica, antigamente que era bom. Porém é destituída de razão. Quando você pensa que antigamente era bom, é importante lembrar que antigamente não tinha anestesia.
vai imaginando a vida sem anestesia. Você não tem dentista, médico, tudo sem anestesia. Antigamente não tinha energia elétrica. Então você imagina, quando fica hoje 5 minutos sem força em casa, vira um caos. Antigamente não tinha nunca, e a gente fala, antigamente que era melhor. Então é um vício de comportamento depositar sempre a melhor fase da nossa vida, ou no futuro, ou no passado, nunca no presente. Né? Aí as pessoas falam assim, nossa, no meu tempo que era bom, mas o seu tempo é agora. Você está vivo, você está atuando, você está trabalhando, você está com uma opção de coisas, no seu tempo, o seu tempo é agora. Então, este impulso de depositar a felicidade onde nós não estamos vai estar na raiz desses outros problemas de depressões, de angústias. Nós vamos cultivando algo de negativo como se fosse absolutamente atual e nem percebemos que ele pertence ao passado, que já não está mais conosco. Então, para que a sociedade se desenvolva, ela tem que dar a ela própria a liberdade de entender que a vida passa, que tudo segue e que os problemas de ontem só nos deixaram lições. Uns aprendem e outros escolhem continuar sofrendo. Que bom, é bastante interessante. Você falou realmente isso do passado. Muitas vezes a gente é hoje devido a todo o passado que nós tivemos, né? E nós somos um resultado disso tudo. E nós, para que tenhamos um resultado ainda melhor, precisamos ter um presente bem feito, precisamos agir, precisamos fazer, decidir, né? Nós estamos a todo momento escolhendo, fazendo escolhas, que façamos então as melhores escolhas. Então, nós terminamos o primeiro bloco aqui e vamos para o segundo bloco daqui a pouco e nós vamos falar um pouco mais sobre isso, né? Sobre as nossas escolhas, nossas decisões, né? E as vitórias que a gente busca na nossa vida. Então, até daqui a pouco. Tigocel Celulares. Problemas com o seu celular? A Tigocel tem a solução. Assistência técnica especializada e tudo o que você precisa em acessórios para o seu celular. Se o seu celular der defeito, procure a Tigocel Celulares, na rua Lourenço Prado, 342, no centro de Jaú. Telefone 3626-2130. Campus Prado Projetos e Construções oferece para você os melhores projetos e construções em toda a Jaú e região. A Campus Prado cuida de toda a etapa da sua obra, garantindo qualidade e reduzindo custos na execução. E você ainda acompanha passo a passo através de uma tecnologia moderna, evitando gastos desnecessários e atrasos na sua obra. Conheça a qualidade do trabalho desenvolvido pela Campus Prado Engenharia e Arquitetura em Jaú. Rua Edgar Ferraz, 259 no centro, telefone 3602-3050. E aí, tá a fim de dar aquele trato no seu automóvel? Então vá até o Gé Lavacar. O Gé Lavacar faz lavagens simples, lavagens completas, enceramento, polimento manual e cristalização, além de um exclusivo leva e traz para sua maior tranquilidade. Rua Quintino Bocaiúva, 35 no centro. Ligue 99661-1883 ou 99732-3956 e fale com Jefferson ou Noel. E deixe o seu carro com quem vai cuidar dele com carinho, como ele merece. Bar do Português. Conheça o melhor happy hour da cidade. Convide os amigos e passe horas agradáveis em um ambiente descontraído e com o melhor chopp, o Chopp Brahma. E aquelas porções deliciosas. Então, o que você está esperando? Bar do Português. A Avenida Dudu Ferraz, 551. Telefones para contato: 99611-4747 ou 99745-0654. Acesse www.bardoportugues.com.br. Olá, estamos voltando no nosso programa Hashtag Projetos, hoje falando sobre toda a esperança que nós precisamos ter de um futuro melhor, com o Roosevelt. Roosevelt, então, de acordo com o que nós estávamos falando,
é bastante importante nós, então, percebemos que o presente é fundamental para que a gente tenha um futuro melhor. Para que, se a gente quer ter uma esperança de melhoria, de vitórias, de sucesso, nós precisamos hoje estar fazendo, né, coisas que nos levem a esse sucesso. Então, são nas nossas escolhas, nas nossas atitudes, né, eu acredito que são aonde, né, a gente tem que se pegar, visando sempre aonde nós queremos chegar. Porque, claro, como você falou, o ser humano são aquelas necessidades básicas, nós temos, vamos dizer, como raiz, né, da essência humana, uma só, mas ao mesmo tempo nós temos vontades, nós temos desejos diferentes. Então, continuando na nossa conversa sobre a sociedade e essas melhorias, e que, na verdade, a sociedade, como você falou, somos nós fazemos parte, nós não podemos enxergar só de fora, nós temos que estar incluído nessa sociedade. Então, a cada atitude nossa, né, que no fim acaba sendo também coletiva, vai se transformando numa sociedade melhor. E o que você, então, pode nos falar sobre essa continuidade? Quando nós olhamos as questões pertinentes à sociedade e à expectativa de futuro, se nós observarmos com cautela, vamos entender uma coisa interessante. A lei do progresso existe, ponto. E por que ponto? Porque basta observar, vira que a gente vai perceber isso. Quando nós olhamos o passado, nós vamos entender que nós temos um currículo, vamos chamar assim, um currículo social a título de humanidade, que ele é muito comprometido. Por exemplo, nós vamos achar as guerras mundiais, nós vamos achar a Santa Inquisição, nós vamos achar o nazismo, nós vamos achar a escravidão no Brasil e em outros pontos do mundo, né? Então isso vai criando uma herança psicológica coletiva negativa. É muito problema, é muita guerra, é muita dor, muito sofrimento por muitas gerações. Então, como que nós ficamos hoje? Se não temos empenho em ser bons, naturalmente a gente é ruim. Se não se empenhar para ter um ânimo elevado, naturalmente ele cai. Por causa dessa herança, que não vamos nem entrar em aspectos de religião, de crença, isso aí é filosofia social. Você pega um livro de geografia hoje, você anda lá 100, 200 anos, nós temos uma escalada de tragédias que nos dá uma visão muito triste da vida. Então, se você não se empenhar, não manter um pensamento positivo, a visão da vida vai ser muito triste. E isso é um problema grave. Aí você fala assim, mas muito bem, como é que nós vamos ter esperança no futuro? Simples, pela observação do presente. Ah, mas o presente está muito ruim, vírgula. De tudo isso que eu citei, é bom lembrar que nós vencemos a escravidão. E ela é tão presente em nós que o Brasil tem 500 anos e sem escravidão, quase 200. A maior parte da nossa história, mesmo depois de abolida, ela foi continuada em off. Então nós temos muito pouco tempo sem escravidão. A maior parte da nossa história ela existiu. Aí nós vamos ter Santa Inquisição, mas vencemos. Nós vamos ter nazismo, mas vencemos. As guerras mundiais. Então, com todos esses problemas, hoje nós vencemos tudo isso. Então, quem observar isso vai falar, bom, a lei do progresso existe. Se hoje está difícil, mas olha como era antes. Alguém poderia ainda dizer, mas Rússio, você está enganado, que o Rio de Janeiro ele está sendo sitiado e tem violência à base de fuzil. É verdade, eu sei. Só que hoje nós olhamos isso escandalizados. Há 200 anos atrás era comum. Se alguém falar, matou esse, matou, era tudo comum, nem notícia era. Hoje nós nos escandalizamos com essas coisas, quer dizer, algum progresso houve. Além da evolução tecnológica, porque acontecia no mundo barbaridades e nós não ficávamos sabendo. Sim, hoje acontece quase tempo real. Uma coisa no Rio, o mundo todo está sabendo. E aí então há
esse marketing negativo, no caso, infelizmente o Brasil acaba tendo um marketing negativo muito grande. Tem países até desenvolvidos que ocorrem coisas às vezes semelhantes, mas que não são tão divulgadas, né? Sim, sim. Mas isso tudo já faz parte dessa herança psicológica negativa. Porque na verdade você fala assim, não, mas hoje a violência está muito grande, hoje a sociedade tem muitos problemas, a corrupção está em toda parte, só que nós nunca tivemos tantas ONGs, tanta gente trabalhando sem ganhar nada para melhorar a sociedade. Nós nunca tivemos tantas igrejas, cultos, centros, pessoas envolvidas com coisas boas, tratando a si mesmas e dando a sua contribuição para a sociedade. A coisa tem guerra, tem dificuldade, tem uma porção de coisa, concordo, mas nós nunca tivemos tantos trabalhos sociais, tantos voluntários, tanta gente se empenhando para fazer mais e melhor. É ponto de vista. É igual quando nós pegamos assim, televisão. Para um observador moderado, somos forçados a reconhecer que o nível dos programas, na maior parte deles, são muito baixos. As novelas, os filmes, os programas têm apelos sexuais, qualquer programazinho tem que ter uma mulher com pouca roupa para atrair. Nós temos sempre filmes com muita violência, então o apelo negativo é muito grande. Só que tem uma questão. Mais uma vez, eles nos refletem. Porque se eles colocassem esse tipo de programa e ninguém assistisse, vão mexer que está dando errado. Se eles estão pondo esse nível baixo de programas, de novelas, sempre com muita violência, muita sensualidade, sempre alguém fazendo mal para alguém, dá até dó das novelas, né? Que o cara começa a apanhar no primeiro capítulo e vai dar certo no último. A gente assiste um ano inteiro aquela desgraça toda. Por que eles passam isso? Porque tem quem assiste. Então não é a televisão que faz o indivíduo, eles nos refletem. Eu posso dizer mais uma coisa, em termos de marketing, de noticiário, né, de jornalismo, por que nós preferimos assistir às tragédias? Porque na verdade nós temos também um senso de sobrevivência. O ser humano, ele nada mais é do que um animal racional que ele está preocupado com a sua procriação, né? Com o seu desenvolvimento, com criar seus filhos, seus netos, né? Como qualquer animal que cuida, né? dos seus filhos, dos seus filhotes, né? A gente vê cachorros, e nós humanos temos também essa condição de perpetuar a espécie. Nesse sentido, quando nós vimos essas tragédias, né, essas coisas ruins, a gente quer assistir justamente porque nos chama a atenção de tomar aquele cuidado em relação àquela situação perigosa, no sentido de estar se destruindo, né, o ser humano se destruindo com tragédias. Então isso acaba chamando mais atenção por essa preocupação de sobrevivência do ser humano do que às vezes de uma coisa até boa, bonita, uma música, né? E é interessante isso, porque eu estudei isso, eu sei, eu já participei, né, de jornalismo e a gente sabe que, infelizmente, nos chama muito mais atenção essa preocupação com a continuidade, né, da espécie humana, no caso. E aí, então, nós acabamos tendo essa preocupação e essa necessidade de ver essas coisas ruins. Mas aí é que aí você vai continuar falando sobre isso, porque eu sei que isso também nos leva, além da preocupação, a um estado talvez depressivo. Por isso nós precisamos ter o lado de positivismo, esse lado de crescimento, esse lado do ser humano que ajuda, que colabora. Sim, porque é natural este início que você citou. A nossa herança é uma herança pautada, sentada na animalidade, independe de crença, é ciência, todo mundo sabe isso, pautada lá. Então o que rege a nossa vida? Comer, beber, cuidar da prole, reproduzir. Tudo igual, tudo certo. Porém, agora começa o problema social. Nós somos submetidos já há várias gerações a um elemento chamado educação.
E aí tem que estar a diferença nossa, educando todas essas outras questões, porque justamente a educação deve fazer a diferença do homem pautado exclusivamente na animalidade e o homem também pautado na animalidade, mas agora como resultado da educação. Então, essa é uma briga individual. É quando o desenvolvimento da sociedade geral começa a ganhar aspectos individuais. Né? Por exemplo, pegando a mesma linha de raciocínio, nós fazemos sempre livros e eventos e divulgamos os eventos. E eu vou confessar uma coisa agora, uma frustração. Aí você pega, prepara um material, um vídeo, um cartaz, um material para divulgar um livro novo, um evento novo que é de interesse coletivo, para todo mundo divulgar, para todo mundo ir. Aí você solta nas redes sociais, você manda no WhatsApp e você tem meia dúzia de compartilhamento. Alguns não, a maioria dos bons não se manifestam, pecam pelo silêncio e se sente sozinho. Aí, na sequência, você põe uma piadinha, você põe uma foto de alguém numa situação difícil, um constrangimento e aquilo se alastra. A pergunta é, por quê? É ou não é uma projeção interna? Onde você diz assim, não, eu já sofri a influência da educação e eu estou comprometido comigo de divulgar coisas boas. Estou comprometido comigo de propagar o bem, porque toda tristeza manifestada impulsiona os tristes a serem mais tristes. Partindo desse princípio, se eu começo a divulgar e fazer coisas boas, estimular coisas boas, da mesma forma o mundo vai reagir positivamente. Então, o mundo está melhor? Está. Não tem a sombra. Quem acha que não está, visita um filme do século passado, vê as condições que eram, as pessoas, tem muita gente boa hoje no mundo trabalhando, então que o mundo está melhor está. Dá para ser melhor ainda? Infinitamente. Nós não colocamos isso como um ponto final do estágio da sociedade. Tem violência? Ainda tem. Tem agressão? Ainda tem. Tem injustiça? Ainda tem. Porém, progredimos muito. E o ponto de vista adequado é olhar, não o resultado que estamos, mas olhar o que nós já conseguimos a título de progresso e saber que se chegamos até aqui dá para fazer mais. Dá para conseguir mais, dá para produzir mais. Então, quem observar a vida atual, sendo honesto consigo mesmo, observar que nós começamos na caverna, não precisa muito. Nosso ponto é na caverna, olha onde estamos. Então, que a lei do progresso existe, ela existe, que ela é inexorável, ela é inexorável. Fica agora, cada um de nós saber que lado vamos tomar. Eu vou seguir a maioria e reclamar da vida, cultivar o passado, falar do que não deu certo, eu vou entrar neste ciclo vicioso de achar que existe uma crise atrás da outra, ou eu vou ser diferente. E o próprio evangelho, sem fazer conotação a religião nenhuma, estou falando do evangelho como nível histórico, ele fala assim, ó, procurai a porta estreita, que passa um pouquinho apertada ali, a porta larga, que a maioria vai, leva à perdição. É uma característica social. Se você não parar para pensar na sua vida, vai seguir a maioria que está reclamando da vida, com problemas de depressão, com uma tristeza profunda, falando que a vida não dá certo, desconfiada do próprio futuro, isso não vai levar num bom caminho. Quando nós olhamos diferente disso, começamos a ver que eu sou fruto de um elemento absolutamente igual a todos, só que sofri a influência da educação. Então eu já posso ver que atrás de toda a crise vem um progresso. Eu já posso ver que hoje nós caímos, mas amanhã levantamos. Eu já posso entender que para mim dá coisa errada, mas também dá coisa certa. Eu começo já a ver o futuro com uma outra expectativa. Porque se a gente começar a olhar a trajetória da humanidade em 10 anos, pegar de hoje os 10 últimos anos, não vemos progresso nenhum. Se olhar de hoje a 20 anos, talvez até achamos que o passado estava melhor. Mas quando você pega de uma geração para outra, é inegável o progresso. Quando você pega de uma geração para outra, a quantidade de analfabetos que tínhamos do que tem hoje é muito, mas diminuiu muito. A quantidade de problemas e doenças que tinham e as quantidades de hoje. Então, que o progresso existe é incontestável.
Ninguém consegue mexer nisso. Então, dentro dessa análise é que o indivíduo pode optar como é que eu vou me conduzir. Eu vou entrar na porta larga, reclamar igual todo mundo, ou eu vou ter a coragem moral quando está todo mundo reclamando. Eu não concordo, não. Está melhorando sim, está difícil, mas melhoramos muito, caminhamos muito, nós nos desenvolvemos muito, a ciência progrediu e até sob o ponto de vista moral melhoramos. Falta muito ainda, mas melhoramos. O progresso é inegável àqueles que desejam ver. É sob este ponto de vista que nós podemos ter esperança no futuro, ver o que nós já conseguimos até aqui. E quem observar que nós caminhamos muito, conseguimos muito, vencemos muito, inevitavelmente vai olhar para o futuro com mais ânimo também. Isso mesmo, Guto. Que beleza, é por aí mesmo. Eu acredito que isso tudo é que faz, você tendo consciência, né, disso, faz a diferença, né, de uma pessoa, vamos dizer assim, medíocre no sentido mediano, né, que vai na porta quando vai, aonde vai todo mundo, e aquelas que têm o poder de controle da sua vida, que possa decidir, que possa escolher, que possa dizer, não, eu vou por aqui, né? Independente se outros vão por lá. E eu vou construir o meu futuro com vitória, né? Então, daqui a pouco nós vamos voltar, nós vamos agora para o intervalo, e daqui a pouco nós vamos voltar e vamos falar uma coisa que me veio na cabeça, sobre tudo isso que você falou, sobre tempo, ou seja, prioridades, né? Como utilizar o nosso tempo, o que é prioridade para você, né? O que você precisa fazer para que melhore não só você, né? Que é o reflexo da sociedade, como a sociedade como um todo. Então até daqui a pouco. Seja você também um associado do Sindicato dos Metalúrgicos de Jaú e região. E você vai poder desfrutar de vários serviços oferecidos gratuitamente para todos os associados. Serviços como dentista, advogado, cabeleireiro masculino e feminino, manicure e ainda cursos profissionalizantes de solda, informática, entre outros. E mais, o Sindicato dos Metalúrgicos tem ainda uma bela chácara para os eventos de seus associados. E apartamento na Praia Grande, no litoral paulista. Associe-se você também. Sindicato dos Metalúrgicos de Jaú e região. Ainda conta com subsede em Brotas e Barra Bonita. Sindicato dos Metalúrgicos. Rua Amaral Gurgel, 140 no centro. Telefone 3622-1318. Brás Madeira é a solução para você efetuar o madeiramento de sua obra com madeira de primeira qualidade e os melhores preços de todo o Oeste Paulista. Brás Madeira, onde você encontra madeiras em geral: portas, portões, batentes, assoalho, tacos, ferro, lasca, porteira, coxo, o que você precisar em madeira, Brás Madeira tem, pelo melhor preço. Antes de qualquer compra, ligue para a Brás Madeira e solicite um orçamento sem compromisso. Compare o preço e qualidade na certeza de que irá fazer um ótimo negócio. Rua 15 de Novembro, em 2 Córregos, com entrega garantida em sua obra no menor espaço de tempo. Ligue já, DDD 14 3652 1282 ou 3652 2434. Brás Madeiras. A empresa Jofran, consolidada há mais de 25 anos no mercado brasileiro, além de ser distribuidora das embalagens plásticas e sacos para lixo fabricadas pela Kid Lixo, também é distribuidora autorizada Indeba, linhas de limpezas e conservação, cozinha industrial, hospitalares, lavanderia e higiene pessoal. Contamos sempre com uma grande e diversificada variedade de soluções em higienização e limpeza. Acesse www.jofranjaú.com.br. Jofran, sempre um passo à frente. Campus Prado Projetos e Construções oferece para você os melhores projetos e construções em toda a Jaú e região. A Campus Prado cuida de toda a etapa da sua obra, garantindo qualidade e reduzindo custos na execução. E você ainda acompanha passo a passo através de uma tecnologia moderna, evitando gastos desnecessários e atrasos na sua obra. Conheça a qualidade do trabalho desenvolvido pela Campus Prado Engenharia e Arquitetura em Jaú.
Rua Edgar Ferraz, 259 no centro, telefone 3602-3050. Estamos voltando ao nosso programa Hashtag Projetos, hoje falando sobre as nossas atitudes da nossa vida atual e como termos esperança para o futuro. Com o nosso amigo, colega, profissional fantástico e conhecedor da vida, né? Da vida vivida em sociedade, do ser humano, que é o Roosevelt. Roosevelt, como nós estamos falando, é bastante interessante a gente saber que o crescimento acontece, como você falou, de uma forma ou outra. Acontece muitas vezes pela dor e outras vezes pelo amor. Mas não adianta querer só crescer pelo amor, né, como seria o ideal. Nós crescemos também com a dor. E então nós sabemos que é o seguinte, que nós temos um tempo. O tempo é super precioso. Né? O tempo é onde nós utilizamos, né, a nossa ferramenta da vida para poder trabalharmos para construir algo melhor. Então, se nós tivermos hoje um tempo colocando as nossas prioridades que nos levam, né, ao crescimento, às coisas boas, às grandes amizades, né, a valorizar as pessoas, né, as pessoas que a princípio somos todas pessoas boas, né? Que a gente saiba enxergar o lado bom de cada um. Eu acho que por aí a gente poderia também iniciar agora uma conversa dessa continuidade, né? Da nossa conversa, que é sobre esse desenvolvimento do ser humano à procura de uma esperança para o futuro. Então, me diz um pouco mais sobre essa parte de tempo, de prioridades. Júnior, tempo é um elemento, um quesito muito importante no que tange a evolução social, principalmente hoje. Porque qual é o problema? Quando você olha a quantidade de anos que a nossa sociedade tem, o que nós já progredimos, é verdade também que poderíamos estar numa situação melhor. E por que não estamos? Porque nós sabemos administrar muito bem a vida e o tempo entra aí. Nós nos distraímos demais. Estamos nos distraindo com os nossos objetivos, com o que é importante para a vida. Aí estamos numa época boa, janeiro todo mundo está fazendo plano para o ano inteiro, aí você faz um plano perfeito. Janeiro. Fevereiro, o plano está na cabeça. Em março começam a chegar outras prioridades. Em abril a gente se distrai. Em junho não faz a menor ideia do que queria para 2018. E particularmente hoje, nós temos um ladrão de tempo muito interessante, que é a própria internet. Se por um lado ela é uma ferramenta fantástica, por outro, como tudo que é excesso, álcool é bom ou é ruim? Não sei, porque tem gente que bebe até cair e com o álcool faz remédio. O álcool abastece o carro, mas tem gente que taca fogo nos outros, então o álcool é neutro. A internet é a mesma coisa. Né? Ela é boa ou ruim? Não, ela não é nada, ela é neutra. Nós usamos de maneira boa ou usamos de maneira ruim. Então nós percebemos hoje as pessoas distraídas com relação à responsabilidade que deveriam ter com o próprio progresso. Aí toda a vida caminha e você não. Sabe o que não? Distraído. Por exemplo, nesse exato momento, deve ter alguém nos assistindo, mas enquanto nos assiste, está com o celular na mão, andando, vendo, nos assistindo e vendo, né? Daqui a pouco o programa acaba, sabe o que ele fala? Não gostei muito não, aqui não prestou atenção. E assim é a vida, né? A gente vai em restaurantes, em lanchonetes, em passeios, está todo mundo com o celular na mão e você tem 4, 5 pessoas mudas na mesa. Você acha que essas pessoas têm capacidade de construir uma noite agradável? Ninguém está com ninguém. E se isso acontece do ponto de vista de um dia, imaginemos uma vida. Então nós temos planos fantásticos, sabemos onde queremos chegar, nós medimos o nosso esforço, começamos a aprender um idioma novo, começamos a aprender uma atividade nova, um esporte novo, organizamos a nossa vida e vamos nos distraindo no começo.
Aí nós acabamos no final do ano igual, o final do outro ano igual, o final do outro ano, e a pergunta é essa: quer ter esperança no futuro? Tá. Com que assertividade, com que responsabilidade você está tratando a própria vida? Você está se deixando distrair pelas questões que invadem a nossa vida o tempo todo? Você consegue ter a capacidade de desligar o celular, a internet, para dar atenção para o teu filho quando for hora de fazer? Porque hoje que a gente é tudo mais ou menos, né? A gente é pai mais ou menos, mãe mais ou menos, profissional mais ou menos, aluno mais ou menos, porque com tudo isso dividimos a atenção com as redes sociais, com a internet. Então a gente nunca está 100% presente em nada. E aí você percebe que o foco dos teus objetivos também ficam distorcidos. Você, na hora de ficar com seu filho, nem ficou direito, na hora de fazer exercícios, nem fez direito, na hora de estudar, nem estudou direito, na hora de namorar, nem namorou direito, fazendo tudo mais ou menos, para no final de ano dizer: esse ano foi difícil, hein? Tomara que o outro seja melhor. Então a questão é: quer ter esperança no futuro? A lei do progresso existe, ponto. A questão é: com que seriedade você vai abraçar a própria vida? Com que assertividade você vai estabelecer as suas metas, os seus objetivos e não se permitir distrair pelas distrações do mundo, pelos outros objetivos que também vão chegar, pelas adversidades, dificuldades, momentos difíceis que a vida põe para todo mundo, não é exclusividade sua, porque esse é um ponto também que nos impede de crescer. Todo mundo tem problema. Todo mundo pode ter um problema de saúde, outros têm problema financeiro, todo mundo tem. E quando acontece com a gente, sabe o que a gente fala? Só acontece comigo. É porque você não está olhando em volta. Porque todos os problemas que acontecem comigo, acontecem com ele. Às vezes o mais grave com ele, comigo menos. Tem um que é mais grave comigo, com ele menos. Mas os problemas sociais envolvem toda a sociedade, porque a finalidade da vida é desafiar o homem. Justamente para que ele progrida, desenvolva as suas potencialidades, desenvolva o que traz por dentro. Então, quando falamos do tempo que toda mudança leva, o tempo vai estar relacionado diretamente com a maior ou menor seriedade com que cada um de nós tratar a própria edificação. Perfeito, bastante interessante. E saber também que, como você falou dos desafios, né? Aceitar os desafios. Eu acho que os desafios fazem com que a vida faça valer a pena. E se você fazer uma vida que você vai levando, ou seja, ela vai te levando, né, sem objetivos, metas, desafios, quebrar limites, né, porque na verdade a gente não é para ter limites, é para a gente estar sempre alcançando, sempre crescendo, sempre desenvolvendo. Eu acho que é fantástico saber sobre tudo isso e saber que a gente precisa sempre também de um bom senso, de um equilíbrio, né, de uma paz interior. E muitas vezes isso a gente consegue dando essas prioridades, como a gente estava falando, no sentido de, naquele momento que você está com o seu filho, estar com o seu filho e não dar prioridade para o celular em vez do filho, né, como você falou. Então a prioridade daquele momento, ter consciência, né, do que está ocorrendo e do que é bom para você, para o futuro. E ao mesmo tempo de você com você mesmo, né? A paz interior, momentos de meditações, eu acho que é um momento de fortalecimento do seu eu, né? Que você está forte, porque você, primeira coisa, eu acredito, para que nós possamos enfrentar a vida, né? Podemos até nos doar como voluntários, como você fala, nós precisamos estar forte, nós precisamos estar com o eu forte. E como que você diz, o que você fala sobre esse eu forte para que nós possamos preparar sempre por uma vida melhor, por uma sociedade melhor? Eu diria, faça uma reflexão sobre a sua vida, mas não durante a tempestade. Quando está dando tudo errado, um desafio enorme, não para pensar na vida nesse momento que você só vai ver com coisa ruim. E exemplo disso é assim, o indivíduo monta uma empresa, por exemplo, né? E o primeiro ano é infernal, o segundo, tudo errado,
O terceiro, ele falou, onde é que eu estava com a cabeça quando eu fui fazer isso? O quarto é ruim. Daqui 10 anos, quando passou e ele está estabilizado, está bem, ele olha para nós, ainda bem que eu fiz, hein? Foi difícil, hein? Mas eu venci, hein? Depois que passa a tempestade que ele enxerga o progresso. Somente depois que está vencido uma situação que ele sabe medir se valeu a pena ou não. Antes disso ele não sabe. Você leva o seu filho para tomar injeção. Aí você pega ele à força, segura lá, ele não quer, seu filho pequeno, vê um cara estranho, aplica injeção no seu filho, ele chora desesperadamente. Se você tentar conversar com ele, não adianta. Porque ele vai chorar, vai achar que você é um carrasco e que você está fazendo ele passar dor. Depois que passa, que ele cresce um pouco, que ele entende, aí ele já tem condições de saber que aquela injeção provocou uma dor muito menor se comparado aos benefícios que ele teve. Aí ele já fala, eu tomei injeção. Aí ele se orgulha de ter tomado a injeção, mas no momento da injeção dói. Então, quer fazer planos para a sua vida? O ano está começando agora. Faça, mas faça planos para a sua vida. Faça uma análise da tua vida, mas não no momento que você estiver para baixo, desanimado, sobrecarregado, cansado, que você vai fazer uma análise injusta acerca de você mesmo. Então vai fazer planos para a sua vida? Escolha um dia bonito, um dia de sol, saia tranquilo, sem pressa, com a vida reguladamente, em ordem. Aí você vai refletir com calma. Porque muitas vezes o que a gente faz? Quando tudo está bom, vamos fazer festa. Quando tudo está mal, paramos para pensar na vida. E ficamos sempre com uma visão distorcida dela. Então a questão é, leve a tua vida a sério. Já que a lei do progresso existe, é inexorável, a vida vai progredir. A pergunta é, você vai? Eu vou? É onde começa a ter uma análise individual. E dentro dessa proposta é que fica o trabalho de cada um voltado para si mesmo. Se nós vamos conseguir levar isso até o final ou não. A gente vai ter seriedade com os nossos compromissos ou não. Ou vamos ter sempre uma visão distorcida da vida. Você pega uma fila qualquer, que fila é um negócio especial. Pode ser fila de quitanda, padaria, banco, qualquer coisa. Está todo mundo na fila, o da frente já começa assim. Feia coisa, não? O de trás escuta e fala, ixi, ó, é verdade, hein? E a gente que está no meio, para não perder a conversa, fala assim, ó, e acho que ano que vem piora. Então, é um ciclo vicioso, né? E na verdade, muitas vezes não está acontecendo nada. A gente vê pessoas desesperadamente porque aflitas, porque subiu o dólar, caiu o dólar, nem dólar ela tem. Outra está desesperada porque caiu a bolsa, subiu a bolsa e nem bolsa ele usa. Então a gente vai comprando problemas alheios sem perceber que crise é uma palavra muito subjetiva. Porque você fala assim, não, Rus, mas agora nós estamos em crise. Claro que não vou negar, não vou dizer que não existe, mas a questão é, qual período da humanidade, ou melhor, da tua vida particular que não teve crise? Estava tudo bem, saúde bem, dinheiro bem, família bem, emprego bem, 100% bem. Você vai ver que sempre houve alguma crise. A questão é, nós estamos capacitados, preparados para enfrentar a vida e o que vier, ou se então, qualquer momento vai ser crise. Tanto é que a gente conhece muitas pessoas que sofrem por nada. E você já deve ter visto também. Você está andando pela rua, encontra alguém com uma cara abatida, entristecida, você fala, você não está bem? Ela fala, não. Mas o que você tem? Ah, nem sei. Um condicionamento. A gente já começa a sofrer por nada. Então a questão é, a vida sempre vai nos desafiar, ponto. É um dos seus princípios. A vida desafia o homem para que o homem progrida. Se isso vai ser para sempre, não reclama mais porque é para sempre. A questão é, você tem que estar fortalecido, amadurecido para enfrentar qualquer coisa que a vida apresentar. Esse é o caminho de construir uma esperança no futuro. Que bom, acho que é isso mesmo, Isabel. E a gente tem que pensar que realmente para a gente estar forte, né, para a gente poder estar enfrentando, é importante a gente se conhecer, né? Conheça a ti mesmo, porque muitas vezes a pessoa ela quer o que o vizinho quer. E aquilo que o vizinho quer nem sempre é bom para ele, né? Ele tem uma outra essência, uma outra natureza, né? No sentido de
foi criado num outro ambiente, tem um outro DNA, tem vários fatores que vão influenciar. Então, o que a gente anda hoje numa sociedade, muitas vezes, que querem repetir o vizinho e sem se conhecer, sem ter esse momento dele mesmo, com ele mesmo, né? Por isso que eu digo dessa meditação, de você se conhecer, esse Deus forte, né, interior, para você poder ter um direcionamento, um direcionamento correto, que vai te deixar feliz, que vai te fazer bem. Então eu acredito que por aí a gente nunca deve desistir dos nossos sonhos, mas que esses sonhos sejam verdadeiros, reais, que você realmente conheça quais são os seus sonhos. E não, como você falou, aquilo que desistir no meio do caminho, achar que foi um fracassado. Muitas vezes a vitória ela está mais para frente e essa insistência, né, essa determinação é que vai fazer de você um vitorioso. É engraçado que muitas vezes as pessoas veem uma pessoa vitoriosa e falam assim, olha, aquele rapaz é de sorte, e não viu os tropeços que ele teve, né? Então, de tudo isso, eu acho que você poderia falar mais alguma coisa e nós, infelizmente, vamos ter que terminar o nosso programa. Então, eu queria que você passasse uma mensagem, né, final e a gente vai deixar o programa por hoje dessa forma e, quem sabe, um novo dia nós voltamos a continuar esse papo que está muito agradável. Então, queria uma mensagem sua final. Quando você diz sobre conhece-te a ti mesmo, essa é um enigma que desafia a humanidade. Atribuída a frase a Sócrates, na verdade não é dele, porque quando ele chegou no santuário de Apolo, em Delfos, ele achou escrito lá, denote-se autem, conhece-te a ti mesmo. E começou a falar, então popularizou, dizem que é dele, mas antecede Sócrates, é o grande desafio. Tudo que nós começamos e desistimos foi por falta de não nos conhecer, não era exatamente o que nós queríamos. Então acho que a grande mensagem que eu gostaria de deixar é justamente essa. A vida vai ser reflexo daquilo que nós cultivarmos. Se andamos com os tristes, ficaremos abatidos. Se nos juntarmos com os levianos, assim a vida vai ser. Mas é verdade também que se nós mantivermos posturas mentais sadias e saudáveis, nos envolvermos com causas que acreditamos, nós começamos a ter a posse de nós próprios, ao mesmo tempo em que construímos a vida que desejamos. Só podemos entender a felicidade e a esperança dependendo de algo que dependa de você. Muito obrigado. Eu é que agradeço, Roosevelt, por essa oportunidade de você estar aqui com a gente. E até um próximo programa, #Projetos. Ajuda-te primeiro, depois o céu te ajudará. Autoajuda. A cada um será dado segundo as suas obras. Primeiro você realiza, depois a vida dá o que lhe é proporcional.